Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um vídeo aqui com outro aparelho, o tão famoso Aiva NSX F9. Esse aqui foi adquirido por mim no mês passado e ele não estava nem ligando. Então eu coloquei ele para funcionar, só para poder fazer esse vídeo aqui para vocês terem uma ideia de como é que ele está, né? Dá para ver que ele está bem surrado por dentro, né? Bem sujo, muito tempo parado, mecanismo fora de ponto, tudo, né? Tem correia, sem nada, né? Eu vou só dar uma ligada nele aqui para vocês verem. Só pelo barulho já dá para ver, né? Essa experiência exclusivamente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. Chave de volume praticamente nem mexe. Então vai ter que ser feito muita coisa nele. É um aparelho que particularmente eu acho um dos displays mais bonitos que a Aiva fez até hoje. É um aparelho muito bom, tem um som muito bom. Eu só liguei uma caixinha ali para poder mostrar. As caixas deles vão ter que ser arrumadas também. Então, defeitos. O que eu contastei? Deixa eu dar uma desligada nele aqui. Ele não ligava. Qual era o defeito dele? Eram microfusíveis que ficam na placa da fonte ao lado do transformador. Eles estavam abertos. Uma dica que eu dou quando você pega um aparelho desse, que é técnico já sabe, né? É descarregar os capacitores, né, da fonte. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou trocar uma correia, eu vou trocar uma chave, não sei. E pega, desliga o aparelho, tira da tomada, desmonta, tira a frente. Quando termina o serviço, coloca a frente de novo, o painel, e o aparelho às vezes nem liga mais. Por quê? Porque os capacitores da fonte, eles ficam carregados o tempo todo. Então pode acontecer de você dar ter um azar de religar isso, e na hora que você coloca nos conectores, ele queimar alguma coisa e chegar a queimar até o micro, sabe? Eu já vi acontecer isso. Então o que vai ser feito nesse aparelho, que eu não quero alongar demais? É um aparelho com marcas de uso, eu não vou fazer nada demais em relação à estética dele, né? Ele vai ser colocado à venda, ele tem marcas de uso, como qualquer outro aparelho de tanto tempo, né? Você acha, em média, um aparelho desse, pelo menos ligado, e com rádio auxiliar funcionando, aqui em Minas, mais ou menos, é uma média de uns 500, 600 reais. Você acha um aparelho desse. Você pode dar, eu já achei por 200, por 300, depende do local, depende da sorte que você dá também, de quem você vai comprar, né? Mas a média é essa mesmo. Um aparelho desse aqui, bem cuidado, assim, o povo tem mania de falar, eu quero um aparelho impecável. Impecável não existe. Tá? Impecável é quando saiu da loja e mesmo assim, às vezes corria o risco de vir com algum arranhão, alguma coisa que tinha que ser trocado. Mas um aparelho desse, num estado de serigrafia muito bom, em um estado estético muito bonito, você consegue achar aí para venda, quando acha, né, 100% funcional, de R$1.000 a R$2.000. Depende se ele vai ter caixa surrounds, se a serigrafia dele vai estar muito boa, sabe? A serigrafia desse aqui não está tão boa, mas também não está detonada, sabe? Isso aqui eu vou ver se eu tenho para trocar. E ele vai ficar 100% funcional. Esse aparelho vai ser vendido mais ou menos por uns R$1.000, com as caixas, com tudo. Vamos lá, o que vai ser feito nesse aparelho? Vai ser trocada a chave de volume, né, que praticamente ela não está nem rodando. Ele vai ser consertado toda a parte do CD,
trocado correias, trocado unidade ótica, trocado as chaves de comando, né? Os sensores que ficam, deixa eu ver se dá para focar ali, são aquelas chavinhas ali, ó. Elas dão muito defeito. Eu recomendo sempre trocar essas chaves. Podendo trocar, eu recomendo que troque. Aqueles defeitos o CD abre sozinho, não tá, o comando não vai até o final. Dá muito defeito disso. Vão ser trocadas, eu acho que eu vou trocar praticamente todas as chaves do painel, porque estão com muito mau contato e eu prefiro trocar de uma vez do que ter dor de cabeça depois. Vai ser consertado o rádio, porque ele não está pegando estéreo. O estéreo dele está muito fraco, sabe? O estéreo dele está aqui. Agora ele está pegando, porque eu fiz uma adaptação ali só para ver qual que era o problema dele. E o problema dele é a bobina. A bobina dele não está boa. Então vai ser trocada a bobina dele. Vão ser a parte do tape. O tape dele está quebrado. Literalmente o tape dele está quebrado. O mecanismo quebrou. Ele vai ser substituído, esse tape. Então eu até queria mostrar para vocês. Aqui ó, eu peguei um tape que é parecido. Não vai ser esse mecanismo aqui não, mas é muito parecido, sabe? É praticamente igual. Que é um mecanismo que vai nele, que vai em tantos outros modelos, né? Que na maioria das vezes é só a placa daqui de cima que muda alguma coisa. O que eu dou de dica em relação ao mecanismo do tape? Dicas básicas, né? Sempre lembrando, dicas básicas. Eu quero trocar as correias do meu tape. Tá, beleza. Você sabe como desmonta a frente do painel. Você sabe que tem que ser retirado o mecanismo do CD, todos os parafusos, desconectar tudo. Sempre eu falo, marque tudo antes de fazer. Anote, se precisar, tire fotos. Descarregue os capacitores da fonte. Tá, vamos pular. Já tirei, estou com o mecanismo aqui. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu faço, eu verifico se o mecanismo está... Geralmente ele vai estar assim, ó. Ele está fora de ponto, né? As cabeças dele, eu limpo com o famoso... Deixa eu ver se eu tenho aqui. O famoso silvo, né? Polidor para metais. Eu coloco aqui nas cabeças, né? E deixo, sabe? Depois eu limpo com álcool isopropílico e repito isso se necessário, né? Todas as chaves que ficam aqui, eu sempre testo para ver se elas estão boas, né? Porque ela costuma também dar muito problema de mau contato. Eu lubrifico tudo, é tudo lubrificado, essa parte aqui, porque o acionamento dele aqui, né? Ele costuma dar uma agarrada. Então não é só correia, tem toda essa parte mecânica aqui. Tá, eu vou trocar as correias. Mas tem um empecilho muito chato aqui. O quê? A base que fica aqui. Eu já vi muito técnico, muita gente, simplesmente cortar essa base do canto aqui por pura preguiça de tirar o motor, sabe? Não é o correto, porque isso aqui não está aqui à toa. Isso aqui evita que o motor faça isso aqui, ó, na hora que está reproduzindo. Pode não, na maioria das vezes vai oscilar a sua música, né? E aqui, ó, não custa nada lá. Você retira aqueles dois parafusos ali, o motor sai. Eu recomendo sempre, porque tem 2 kits para mecanismo de 5 CDs. Eu recomendo que pegue sempre o kit com 6 correias e não com 5. Porque alguns mecanismos, igual no T99, vai mais uma correia aqui e uma correia embaixo. Tem outros que não, que eles vão uma correia só, que sai direto, passa por aqui, aqui por baixo, vem aqui e volta. Mas por via das dúvidas, antes sobrar do que faltar.
As primeiras coisas, a primeira correia que você vai colocar vai ser a das polias de baixo, né? Que ela vai entrar aqui e ela vai entrar aqui. Colocou essas correias, aí você vem. É bom ter ferramenta, gente, viu? Ferramenta, um gancho, alguma coisa assim que ajude a empurrar essa correia e a puxar. Que aí você vai colocar nas duas polias do motor, né? Esse lado na polia de cima e o outro lado da polia de baixo. Primeiro desse lado, depois desse lado. Fez, deu certo, volta, parafusa e praticamente está certo. Verifica se está tudo lubrificado, se está tudo funcionando, né? Dá uma boa limpada. Cuidado com o rolo pressor para não cair nem nada que oleoso nele, porque senão vai dar problema para você depois, você vai ter que retirar esse mecanismo de novo para poder fazer manutenção. Tá? E é uma coisa bem chata, porque você já vai estar com o mecanismo pronto no aparelho e vai ter que retirar tudo de novo, sabe? São coisas simples que dá para você fazer, você tendo um pouco de noção, né, técnica, porque como o mecanismo desse aqui vai ser trocado, porque ele está muito avariado, ele está com problema de solenoide e tudo, e eu tenho um outro mecanismo aí, eu prefiro trocar ele inteiro, sabe? Tem coisas que é melhor você não economizar para não ter dor de cabeça depois, sabe? Sempre verifique aqui, ó, os conectores aqui, ó, eles sempre dão uma oxidada, vê se eles não estão oxidados, se tiver, joga o limpa-contato, sabe? Confira aonde vai na placa, no conector, aqui não vai ter como eu mostrar por causa da proteção que está aqui. Mas vê se não tem solda fria, para poder ficar uma coisa legal, sabe? A galera, muita gente fala assim, mas eu não quero gastar. Cara, você tem que gastar, sabe? Tem coisa que não tem jeito. É gastar tempo, gastar dinheiro, paciência, fazer com cuidado para não ter dor de cabeça. Não adianta nada ficar fazendo gambiarra para depois ter que reabrir o aparelho ou ter que levar para o técnico mesmo, olhar e pagar 2 vezes um conserto que você pode fazer uma vez só. Tá? Lembrando sempre, dicas básicas. Tá? São dicas básicas. Eu não estou dando nenhuma dica de parte eletrônica, de medição de voltagem, nada disso. São coisas assim que você, com um pouco de noção, de paciência e de tempo, você consegue fazer. Sem precisar gastar muito e deixando uma coisa legal. Esse aqui é o mecanismo que posteriormente eu vou usar em outro aparelho, mas não é esse que vai no F9. Então basicamente é isso, gente. Quando o F9 estiver pronto, eu vou começar a mexer nele amanhã. Eu vou fazer todas essas mudanças nele. As caixas estão um pouco estufadas na lateral, eu vou colocar umas cantoneiras nelas, colocar uns pés nelas, que os alto-falantes estão bons. E vai ser um aparelho para uso mesmo, sabe? Não vou fazer nenhuma mudança radical nele, não. Vou arrumar o que tem que arrumar, fazer as manutenções preventivas em relação às soldas frias, ver se tem mais alguma coisa que tem que ser trocada. Eu vou trocar alguns capacitores também por manutenção preventiva. Ele vai ser desmontado inteiro, como eu sempre faço, no chassi, limpo completamente, todo lubrificado, todo higienizado. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Mais um vídeo básico aí, de mais um clássico da nossa querida Aiva. E depois desse aqui vai ser o outro famoso, o MDK 999, que está na fila esperando também. Como eu já disse, isso aqui não é a minha renda, né? Então eu faço isso devagar e no meu tempo livre. Tá? Fique com Deus aí. Um abraço a todos.